Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao GeO2Go, o seu novo podcast de GeO, feito por GeOs para GeOs, um espaço seguro para que as nossas divergências possam finalmente convergir. Eu vou começar o episódio de hoje mudando um pouco a estratégia e pedindo para vocês, por favor, me ajudarem com os dados que eu preciso para o meu mestrado. Tem um link para todo mundo responder um formulário embaixo na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu preciso de uma resposta por pessoa, por episódio, para poder ter dados sobre a aplicabilidade do podcast como ferramenta de ensino. E eu poder terminar meu mestrado, então, por favor, me ajudem. Esse é o nosso último episódio da temporada! Estou muito feliz. O nosso episódio de número 10, sem contar um episódio bônus. A gente vai conversar hoje sobre miomas. E eu trouxe duas pessoas que são super feras, especialistas na área, para poder conversar com a gente hoje. Dr. Luiz Gustavo Brito, meu chefe aqui da Unicamp. A primeira pessoa que eu soube que estava aqui nesse lugar antes de eu vir para cá, porque o meu chefe, Dr. Léo, lá de Fortaleza, falou: o Luiz vai te receber lá na Unicamp. E que veio hoje para conversar com a gente. Doutor, conta pra gente como o senhor chegou até aqui. Alice, obrigado pelo convite de estar aqui. Bom dia, tarde, noite a todos e todas. Agradeço por essa oportunidade. Também agradeço estar junto com uma colega Mariano, que depois vai se apresentar. Como que eu cheguei aqui? Eu trabalho aqui na Unicamp há 8 anos, sou professor associado do Departamento de Tocoginecologia. Minha formação base de residência até a livre docência eu fiz na USP de Ribeirão Preto. E eu acho que contar um pouco dessa caminhada explica o porquê eu me interesso tanto pelo assunto de mioma. Quando eu terminei a residência de obstetrícia e ginecologia pela USP de Ribeirão, eu fiz uma especialidade, na verdade, antes de chegar à cirurgia ginecológica benigna, eu passei pela oncologia pélvica e mastologia e depois eu fui parar na uroginecologia. O serviço de uroginecologia desse hospital, ele compreendia todas as disfunções de assoalho pélvico, ou seja, mulheres com incontinência urinária, fecal e prolapso genital, mas ele tinha uma característica que é diferente de muitos serviços. O ambulatório onde funcionava, os casos de miomatose também eram junto do serviço de uroginecologia. Então, as pacientes com mioma uterino eram operadas por nós da uroginecologia, seja por via abdominal, minimamente invasiva ou não, seja por via vaginal. E eu fui muito me interessando pelo assunto do mioma, porque é muito interessante falar de uma doença que é tão comum na mulher e que ainda tem tão pouco de tratamento para oferecer, diferente de outras doenças. Que são menos prevalentes, mas que têm um pouco mais de opções de tratamento. E o meu doutorado, ele foi feito em mulheres com mioma uterino. Eu estudei mulheres que tinham indicação de cirurgia, e eu buscava conversar com elas, foi uma entrevista qualitativa, onde eu buscava entender por que elas queriam operar. E nisso eu pude conhecer um pouco mais do funcionamento do Sistema Único de Saúde, no sentido de como essa mulher demora para chegar num hospital terciário, para ter a sua opção de cirurgia da retirada do mioma quando o tratamento clínico não funciona. Do doutorado, eu pude me filiar à Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e eu pude participar de um comitê especial de miomas, que era liderado, e que ainda é, eu acho, liderado, pelo professor William Caterino, que é um professor do NIH, que trabalha com miomas. E através do professor Caterino, em Boston, onde eu levei o meu doutorado para apresentar, em 2013, eu conheci a professora Elizabeth Stewart, que é uma das pessoas que mais estuda mioma no mundo. Eu me arriscaria dizer que ela é a que mais estuda, tanto que as últimas 2 revisões do New England sobre miomas foi ela que escreveu. E eu conheci a professora Elizabeth lá em Boston, porque ela era do Brigham, onde eu vinha fazer meu pós-doc 1 ano depois, e ela se mudou para a Clínica Mayo.
E depois nós entramos em contato e nós publicamos 3 revisões de literatura em mioma uterino, 2 pela Cochrane. Uma em terapia de Beck com mioma, está disponível na Cochrane, acesso gratuito, e a outra, um protocolo de uma overview de miomas. Então, eu, apesar de ter o meu eixo focado na uroginecologia, o mioma me acompanha. Sempre esteve, né? Sempre esteve. Então, eu quis contar isso porque realmente eu tenho um interesse muito grande no assunto e fico acompanhando todas essas novidades para tentar ver se a gente consegue avançar nas pesquisas para tentar descobrir tratamentos para essas mulheres que tanto ainda sofrem com os sintomas desse mioma. Uma honra receber o senhor, doutor. Obrigada. Inclusive, a revisão da Cochrane vai estar no drive de material de estudo complementado, que vocês conseguem acessar também no link do podcast. E para conversar também com o doutor Brito, a gente trouxe o doutor Mariano Tamura. Doutor Mariano, a gente vai colocar ele agora na tela aqui da TV. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Conta pra gente como que o senhor chegou até aqui. Olá, Alice, Luiz Brito, querido amigo, e a todos que estão conosco. Prazer estar aqui para conversar com vocês, para falar desse assunto pelo qual eu sou apaixonado, tá? Então, toda a minha área de pesquisa, toda a minha dedicação acadêmica está ligada ao mioma uterino. E isso veio acontecendo de uma maneira, acho que natural, né? A gente faz escolhas muito jovem na vida e a gente não sabe exatamente onde vai dar. E como nós estamos conversando com ginecologistas aqui, então acho que vale um pouco dividir isso mesmo, né? Eu concluí a minha residência em ginecologia e obstetrícia e já queria atuar na área de cirurgia minimamente invasiva, em especial com as cirurgias laparoscópicas e esteroscópicas, né? Isso era pouco desenvolvido ainda naquela época, então a gente estava na transição dos anos 90 para os anos 2000. Eu fui buscar onde me especializar em São Paulo. Eu estudei e fiz residência na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Naquele momento ali eu encontrei um serviço que me acolheu, um serviço de grande volume, que foi o Hospital Pérola Baita, o Centro de Referência à Saúde da Mulher, na época, por onde eu fiz minimamente invasivo. Agora, ainda assim, eu nunca deixei o meu vínculo com a Escola Paulista, porque realmente eu tinha um apreço enorme, né, onde é minha casa, e logo que eu consegui algum tempinho como estagiário, eu já pedi para formalizar o meu vínculo também na Escola Paulista como pesquisador, para que eu pudesse fazer uma tese. E o setor, dentre alguns setores de doenças cirúrgicas, da pelve e tudo mais, um deles onde havia espaço era o setor de mioma uterino. Eu sempre tive também uma atração por doenças prevalentes, por entender o quanto isso é importante e tem que ser bem tratado. Em qualquer lugar que a gente esteja, não sei se, né, hoje eu vivo em São Paulo, tenho uma carreira toda consolidada aqui, imagina jovem, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, numa cidade do interior, e então são as situações com as quais a gente se depara e por isso acho que a gente tem que saber lidar com elas muito bem. Então isso já era uma coisa que me atraía para esse assunto. O fato sim de estar ligado à cirurgia pélvica também me atraía. A percepção que eu tive que ali nós tínhamos um setor que hoje chama-se setor de doenças uterinas e sangramento uterino anormal, o qual eu coordeno. Mas naquela época era um setor de mioma uterino, que é a doença mais prevalente, então, nesse aspecto, né? E poucos serviços, eu já pude notar naquele momento, poucos serviços têm um setor focado em mioma uterino. Nós já tínhamos, na nossa universidade, uma uroginecologia se estruturando muito bem, a mastologia sempre, é claro, a oncologia também, a reprodução humana sim, o setor de dor pélvica e endometriose também já estruturado, e mioma uterino uma situação assim, quem estuda, quem cuida, quem entende, o que a gente faz? Chegou e opera? Quando você opera, a partir de que tamanho? Ou seja, a gente não opera a partir de um tamanho, a gente opera uma pessoa que tem sintomas e pelas necessidades dela, e não porque aquilo atingiu um determinado tamanho. Então, a gente já comecei a perceber ali o buraco de conhecimento que nós tínhamos a respeito, né? E é claro que eu me interessei demais
por seguir estudando, então, essa área, e não deixei mais de estudar o assunto. E segui, então, ali desde 2000, produzindo a minha tese, defendi meu doutorado em 2005 na Escola Paulista de Medicina, com mioma uterino, estudando polimorfismo sobre o receptor, o gene, né, de um receptor da progesterona. Então, muito interessante esse tipo de abordagem, né, esse tipo de conhecimento, valorizando ali, por exemplo, já naquela época que o mioma não estava ligado pura e simplesmente à ação do estradiol, mas sim com um grande papel também da progesterona na gênese do mioma, algo que você conversando com todos os colegas, você via que era um gap, que eles tinham muito pouco conhecimento a respeito, e a gente, então desde as coisas mais básicas, a gente percebendo realmente lacunas de conhecimento, que não deveria haver numa doença tão prevalente, né? E a doença só ganhou importância, eu acho, junto em paralelo, viu, Luiz, com as nossas carreiras, com o passar dos anos, porque nós vivemos aí nos anos 2000, 2010 e seguimos assim, as mudanças das mulheres que buscam engravidar cada vez mais tardiamente, ou seja, postergaram, sim, as suas gestações, e acaba caindo justamente naquela idade em que essa doença acontece, e que daí muitas vezes vem a indicação de uma esterectomia, retirada do útero e todas as suas consequências. Então isso eu diria que me manteve conectado à doença de uma maneira muito relevante em todos esses anos, todas essas percepções de custo, de prevalência, de falta de lacunas de conhecimento, de importância do ponto de vista reprodutivo, de internações em pronto atendimento, urgência e transfusões sanguíneas, né? E também das novas tecnologias que surgem de tratamento e do que a gente vem estudando para entender a patogênese da doença. Então, segui dessa maneira, continuo na Escola Paulista, onde eu coordeno, então, esse setor nosso de doenças uterinas, nunca deixei de estar ali, e atuo também no Hospital Albert Einstein, onde onde já tive algumas atuações aqui gerenciais e tudo mais, e hoje eu sou focado absolutamente no ensino, coordenando a residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui no nosso hospital, e também coordenando a formação em cirurgia robótica em ginecologia aqui no Albert Einstein. Então, esse é o Mariano Tamura, essas são as coisas que eu faço, eu cheguei até aqui. Que legal, doutor. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Também é uma honra receber o senhor aqui. E acho que o principal motivo de por que eu quis trazer esse tema, né? A gente teve 10 temas discutidos nessa temporada, é que justamente muito do que o senhor falou. Mioma é uma das doenças mais prevalentes que a gente tem, né? Nas mulheres, principalmente mulheres em idade fértil. A gente sabe que é uma doença que tende a regredir quando chega na menopausa. Só que é uma doença benigna que muitas vezes tem um comportamento maligno, né? A gente teve, inclusive, recente aqui no serviço, uma paciente que chegou com um útero miomatoso gigantesco, com um quadro de obstrução intestinal gravíssima, e no fim, era uma doença benigna, né? Benigna com comportamento maligno. Então, como que a gente pode evitar que chegue nesses casos extremos, né? Que foi o que a gente acaba vendo, às vezes, em hospital-escola. E por que uma doença tão prevalente, como vocês bem falaram, a gente ainda sabe tão pouco, né? Acho que a gente pode começar, então, talvez falando um pouco com o senhor, doutor Mariano, sobre um pouco da patogênese do mioma, né? O senhor falou que estudou muito sobre imunomodulação, receptores, a gente ainda não tem uma resposta muito clara, né? Eu sei que tem uma relação um pouco com as células miometriais já desde a parte das células tronco e como que elas vão se adaptar ao longo da vida reprodutiva da mulher para crescer durante a gestação, para diminuir de volta, para ter o ciclo mensal, mas como que isso faz parte da patogênese do mioma? Pois é, né? Então, a gente sabe os fatores de risco ali, e quando a gente vê esses fatores de risco, muitos deles são familiares, então isso já nos direciona para uma questão genética, de alguma tendência, né? Para se desenvolver a doença. Lógico que não é uma tendência que anda isolada, está ligada aos fatores externos também, mas alguma tendência quando a gente encontra, assim, uma prevalência maior em quem tem mãe e irmã com mioma, em gêmeas, né? Também nas mulheres da raça negra. Então, isso já nos direciona para esse lado. A gente sabe que ali são células, então, que estão, células miometriais, que acabam sofrendo uma mutação somática, tá? Então, elas têm uma mutação que torna
que as torna, digamos assim, mais fortes do que as outras, né? E diminuindo, então, a apoptose, aumentando a mitose nessas células. Há também ali uma atuação de colágeno, de fibroblastos, de outras estruturas ali, que acabam dando sustentação a esse tecido muscular, mas essas células, então, vão crescer de uma maneira privilegiada em relação às células naturais, normais do miométrio, dominando, às vezes, a estrutura do órgão, podendo crescer em diferentes locais, podendo ser numerosas, podendo, por vezes, ser grandes, né? E a gente sabe que, então, cada mioma, ele tem sua origem independente. E aí vão vindo várias coisas interessantes. Então, o mioma não é, entre aspas, uma metástase do outro. Cada um tem uma origem diferente e cada um vai ter um comportamento biológico diferente. Então, eu posso ter, por isso, um que tem um crescimento mais rápido, outro que tem um crescimento mais lento, e assim por diante, ali no útero da mulher. Um que degenera, outro que não degenera. Eles estão sujeitos, então, ao efeito dos hormônios femininos, estimulando o crescimento no útero, tá? Agora, o que a gente tem em relação aos receptores deles, de conhecimento hoje, é que não são receptores anômalos. São receptores normais. É que eles têm mais receptores e daí, dessa maneira, então, eles acabam tendo uma atuação aí prevalente, tá certo? Uma atuação dominante. Então, aí vai uma diferença, por exemplo, quando a gente está falando uma vez que ele é um tumor, ele tem algumas semelhanças com tumores malignos e ele tem as suas diferenças, né? É uma doença que tem repercussões, eu posso estudar pelo ponto de vista tumoral, então, mas eu também posso estudar pelo ponto de vista endocrinológico, já que tem um estímulo direto dos hormônios femininos para que cresça, não para que surja, mas para que cresça, né? Eu tenho um interesse grande, como a gente fala, na ginecologia geral, já que gera tantos sintomas que todo ginecologista tem que saber cuidar. Mas eu também tenho uma grande preocupação se eu estou falando de fertilidade, quando eu estou falando do útero, que é o órgão nada mais vai fazer do que sustentar a gestação. Então, são múltiplas facetas que tornam isso interessante. E quanto à gênese do mioma, então, a gente sabe que algumas mutações são mais prevalentes ali, mas parece que essas mutações que a gente encontra hoje, elas estão mais relacionadas, são mais mutações tardias, quando começa a ter aquela multiplicação celular tão intensa que acaba tendo uma mutação, uma alteração cromossômica, perdão. A mutação existe desde o início, mas a alteração cromossômica acaba havendo devido à multiplicação tão acelerada, tá? E para provocar vocês, e para provocar o Brito aí também, o que eu vou colocar? Se o mioma acontece ao redor de 50% das mulheres, ou um pouco mais, por ultrassonografia, que eu vou encontrar aí durante a menacme, dos 35 aos 50 anos. Se eu vou estudar, se eu fosse estudar o útero, de qualquer útero removido, e eu fosse estudar, eu encontraria miomas em 70%. Claro que isso não tem uma repercussão clínica, mas eu encontraria com uma prevalência tão grande, né? Será que ter mioma é normal? Porque normal o que acontece é a norma? É o que acontece com a maioria? Então, será que ter mioma é normal? Assim como outras coisas não boas que acontecem conosco, nós temos que assumir que é normal. Por exemplo, ninguém viveu eternamente até hoje. Então, é normal que um evento aconteça, né? Então, mas essa provocação é para realmente... Porque eu quero trazer aqui, o que eu quero trazer com essa provocação? Será que todos os úteros, com o passar dos anos, naturalmente, eles não têm a tendência a desenvolver miomas? Talvez. Tá? Por essas estatísticas, sim, né? Então, deixa essa provocaçãozinha para a gente seguir no papo. Mas é um reflexo interessante, né? Isso que você comentou. Acho que você comentou vários pontos interessantes, né? Primeiro porque realmente a gente tem uma prevalência de 70% a 80% de mioma em pacientes que são submetidas a exames de imagem ou que são submetidas à análise de autópsia desse útero. Só que a gente sabe que menos da metade desses casos vão ter queixas clínicas. E mesmo assim, ainda nós temos 20% a 30% de mulheres com sintomas do mioma. Ou seja, a prevalência de mulheres com miomas sintomáticos ainda é o dobro, por exemplo, do que de endometriose.
E só complementando o que o Mariano falou de questão genética, o mioma ele realmente é esse produtor de matriz extracelular e a gente ainda não tem nada muito específico de marcador para identificar como vai ser o comportamento desse mioma ao longo do tempo. Mas é como o Mariano disse, ele tem receptor para estrogênio, ele tem receptor para progesterona com uma frequência maior do que os demais tecidos. A gente tem um comportamento endócrino que é individual de cada mioma, então um mioma não é igual ao outro no mesmo útero da mesma mulher. Uhum. E a gente sabe que, atualmente, as pesquisas nessa área, elas têm caminhado para tentar identificar marcadores de diferenciação do mioma para o leiomiossarcoma. Então, a gente sabe que os estudos que têm saído mais, e têm estudado muito o gene fumarato hidratase e o gene MED12, como genes que possam sugerir que possa haver uma diferenciação sarcomatosa, mas mesmo assim isso ainda é tudo muito experimental. Uhum. Existem vários genes envolvidos no mioma, até porque a gente pode achar 30% a 50% de alterações cromossômicas, né, nesses tumores, mas disso para ter uma repercussão clínica tem uma distância muito grande. Então, eu concordo com o Mariano, a tarefa, acredito eu, mais difícil de trabalhar com mioma é que ele tem realmente esse comportamento diferente um do outro. Imprevisível, né? E como ele é imprevisível, a gente nunca sabe qual desses miomas vai degenerar de uma forma preocupante. Embora essa degeneração seja muito infrequente, quando ela acontece, muitas vezes ela não causa nenhum sintoma, né? A gente tem que lembrar aí de um caso, de um evento que aconteceu tem exatamente 10 anos, né? Quase, um pouco mais de 10 anos, que foi o caso da médica anestesiologista que teve um leiomiossarcoma nos Estados Unidos, né? E que ela fez uma esterectomia laparoscópica, onde o útero dela foi morcelado. Ela havia feito uma investigação pré-operatória em que apenas se sugeria que era apenas um mioma, e o resultado veio um leiomiossarcoma incidental. Um mês depois, ela fez uma laparoscopia de second look, e ela já tinha implantes, e essa paciente veio a falecer 2 anos depois. O marido, também médico, criou uma associação de vítimas de pacientes portadoras de leiomiossarcoma incidental nos Estados Unidos. Então, a frequência de leiomiossarcoma é muitíssimo baixa, mas ela existe. Então, eu acho que essa tarefa da imprevisibilidade biológica do tumor deixa a gente ainda com dificuldade de fazer um perfil de qual paciente vai ter um mioma que evolua de maneira muito grande, qual vai ser aquela paciente que está dentro da maioria, o mioma não vai ter queixa clínica, não vai gerar queixa clínica, vai ter um tamanho de volume flutuante dentro daquela média, e qual aquela paciente que o mioma vai, por exemplo, degenerar, mas sem crescer, mas podendo degenerar de uma forma mais preocupante. Então, esse caminho a gente ainda não tem. A gente basicamente tem um caminho de tratar aquele que possivelmente gera um sintoma, e esse tratamento é clínico ou cirúrgico, porém, a gente sempre fala que na mulher que está no período reprodutivo, enquanto houver estrogênio circulante, a gente nunca pode dizer que esse mioma não possa voltar ou que possa haver crescimento de um outro mioma, por exemplo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, eu não sei se, enfim, viés de formação, mas no começo da minha vida médica, né, assim, faculdade e tal, eu tinha uma visão muito simplista do mioma. De, é um tumor benigno que aparece e a gente trata operando. À medida que a gente vai se especializando, né, fica cada vez mais envolvido nisso, eu tenho visto um movimento de, ao invés de tratar o mioma de uma forma simplista, tratar o mioma como um desafio. De, tipo, é complicado mesmo, é cheio de nuances mesmo, mas e aí? O que a gente faz a partir disso, né? E eu acho que assim como a endometriose é um assunto que as pessoas estão tentando encontrar alternativas e soluções, eu acho que para o mioma a gente está tentando também, né? E daí passa desde tratamento clínico a tratamento cirúrgico e voltar um pouco atrás e entender um pouco melhor, que eu acho que é mais do que a gente está falando até agora, né? Então, a gente tem que entender melhor para poder agir melhor em cima disso. Mas o senhor falou muito agora, doutor Brito, sobre
a gente tratar os miomas sintomáticos e os miomas com suspeita de degeneração, né? Como que o senhor vê as pacientes chegando assim no consultório? Quais são as principais queixas? A gente acaba que tem casos muito extremos no ambiente do hospital-escola, né? E eu acho que vai ser até um pouco interessante o doutor Mariano trazer um pouco a visão do serviço dele, que é um serviço que tem mais pacientes do particular, né? Pra gente poder comparar um pouco com a nossa amostragem. Acho que o senhor pode começar, doutor Brito. Tá. As pacientes que chegam, costumam chegar mais no serviço público terciário, como elas ficam muito tempo na fila de espera do SUS, os casos acabam sendo casos mais difíceis clinicamente de tratar ou com uma refratariedade ao tratamento clínico. Então, há uma tendência de que essas mulheres acabem fazendo o tratamento cirúrgico do mioma. No entanto, falando de uma primeira abordagem, quando uma mulher chega para você no consultório, e o mais comum é ela chegar com um exame de imagem feito por algum motivo, em algum lugar, por alguma indicação que às vezes nem De rotina, entre ou é muitas simplesmente aspas. um exame de rotina, entre aspas, e ela te pergunta, doutor, eu tenho mioma, o que eu faço? Daí a pergunta que eu faço sempre é, ok, o que a gente precisa saber é, você tem alguma queixa nesse momento? Porque eu não sei se você sabe, de cada 10 mulheres, 7 podem ter miomas. Você sabia disso? Nossa, tudo isso, doutor? Então, elas primeiro aprendem essa epidemiologia que é tão frequente, daí eu vou. Bom, então, quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns relacionados ao leomioma são o sangramento, né, de volume e ou duração aumentados. Às vezes também você pode ter uma frequência aumentada. E a segunda queixa mais comum é a dor pélvica, que pode ser cíclica ou acíclica, mas comumente acíclica, quando se relaciona ao tamanho do mioma ou à posição dele. E, tirando isso, se esse mioma atinge tamanhos muito grandes, ele pode gerar sintomas de compressão extrínseca. Se esse sangramento ele já é crônico, ele pode gerar repercussões crônicas como anemia, sangramentos de vez em quando imprevisíveis, possibilidade eventualmente até de hemotransfusão. Mas isso são casos menos comuns de uma gravidade maior. Mas o mais comum é a paciente chegar e falar, não, eu não tenho queixa nenhuma, eu só fiz o exame porque eu queria, ou porque o médico me pediu, ou porque me disseram que era de rotina e descobriu. Então, a gente vai dizer, olha, a princípio você não precisa fazer nada. Isso é um achado muito comum, você não precisa seguir por esse exame de imagem, porque você descobriu que você tem um mioma. O que você precisa fazer é apenas ir ao seu ginecologista de forma rotineira, mas por esse mioma você não tem um risco aumentado para absolutamente nada. Aí a segunda pergunta mais comum é, mas eu já ouvi falar que mioma pode dar câncer. É verdade? Olha, mioma pode dar câncer? Pode, mas de uma forma muitíssimo infrequente. A primeira coisa que você precisa saber é que, às vezes, você pode estar falando para mim de um câncer de colo ou de um câncer de útero, que não é o câncer que o mioma dá. O mioma dá uma alteração que chama leiomiosarcoma, que é muito incomum. Então, essas são as duas perguntas mais frequentes de começo de consultório. E quando chega uma mulher com sangramento e dor, daí a gente vai estudar o tamanho, a localização, o tipo do mioma, se ela tem mais de um, que a gente chama isso de leiomiomatose, qual desses estaria relacionado a esses sintomas, e aí a gente vai propor a possibilidade de um tratamento conservador e as opções cirúrgicas, que são retirar o mioma ou retirar o útero, sendo que retirar o útero cada vez mais está sendo a última opção. Hoje, cada vez mais a gente tem, com o avanço dos tratamentos minimamente invasivos e com o avanço da cirurgia minimamente invasiva, tirar o mioma cada vez mais é uma opção para a mulher, o que se falava ao contrário antigamente. Eu sinto, às vezes, que as nossas pacientes, elas chegam querendo muito tirar o útero, como se isso fosse a única opção. Mas, às vezes, eu sinto falta de ter um pouco de espaço delas mesmas, de elas, pelo menos aqui no nosso viés, né, do hospital-escola, de elas permitirem essa conversa sobre tratamento conservador. Elas já vêm com ideia muito, muito fixa, né, de fazer a esterectomia. Eu não sei se o perfil de paciente do senhor, doutor Mariano, é assim também. Acho que o senhor pode contar um pouquinho melhor. Eu acho que eu vivo cenários diversos, o que é muito interessante, né? E, então, coordenando, claro, nosso serviço como do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, assim, serviço de referência em São Paulo, então, que recebe casos já fim de linha, casos extremos, casos extremamente graves, muitas comorbidades associadas, seja cardiopatia, seja transplantes,
sejam doenças reumatológicas, hematológicas, uma série de coisas assim. E então isso torna assim os casos delicados, úteros enormes, tamanhos que você mal consegue entender como a pessoa convive com aquilo no dia a dia, e ela sofre sim, e está numa longa jornada realmente esperando a sua oportunidade de tratamento, é muito crítico. Pessoas que já passaram por algumas transfusões sanguíneas e tudo mais. Então, essa é uma situação extrema que a gente vê e que a gente, às vezes, se sente até, eu confesso, enxugando gelo, porque por mais que a gente corra, trate, parece que nunca acaba. Então, por quê? Porque quando eu estou falando de uma doença tão prevalente, é isso mesmo, muitas. A primeira coisa é uma triagem, onde a gente vai separar muitas coisas que não precisam, fique tranquila, você tira mitos da cabeça dela, corrige um encaminhamento errado que veio, que não tinha nem muita tinha razão, etc e tal, mas ainda assim sobra muita gente. Ainda assim sobra muita gente precisando de tratamento, e aí os casos vão se tornando mais graves, né? Vou colocar uma... E também vai aqui, a isso eu dei o exemplo Escola Paulista, Hospital São Paulo, mas quando a gente vem para o Einstein, a gente também administra hospitais públicos, né? E a situação é muito parecida, a situação é de periferia, a situação também é uma situação bem crítica nesse aspecto, tá? Aí, mas eu vou trazer, porque acaba sendo que no meu consultório eu também sou uma referência no assunto, porque, de fato, é o que eu me dedico a tratar, né? Então, aí eu vejo um pouco diferente. Pessoas também com quadros críticos, né? Mas o que cresce no consultório, na medicina privada, parece que é assim, é a mulher querendo preservar o útero. Você viu aí, nós estamos falando de alguém que, por favor, me trate, tire o útero, me dê qualidade de vida. Muitas vezes é isso. Lógico que também tem aquelas com desejo reprodutivo, mas algumas já tiveram seus filhos e tal, e o que elas precisam é da qualidade de vida mínima para voltar ao trabalho. E no consultório, a gente vê cada dia mais as mulheres que chegam daí com quadros extremos de mioma, porque os anos estão passando, é óbvio, e elas estão com 47, com 48 anos, a 50, querendo preservar o seu potencial reprodutivo, e aí você entra nesse desafio da preservação do útero em situações críticas, e mulheres com a idade, então, um pouco maior do que aquelas que estavam ali abaixo dos 40 anos. E isso aumenta um pouco, por exemplo, o risco de sarcoma, o risco de você estar cuidando de um sarcoma, porque aumenta a prevalência da doença com o passar da idade, a partir dos 45, mais ainda dos 50, e claro, o pico é ao redor dos 60, aí é um outro público, né? Mas aumenta esse risco do sarcoma, e você está falando de um tratamento conservador, então isso tem que ser levado em consideração. É lógico que, às vezes, ela não tem nem reserva folicular, mas pode recorrer a uma doação né, uma ovodoação e tudo mais. Então, aí é o desafio do tratamento conservador. É o desafio do tratamento que preserva o útero. De qualquer jeito, ambos são cenários super interessantes, no sentido que ambos provocam a nossa evolução e atualização em como cuidar bem dessa doença. E uma coisa que o senhor falou que eu vou puxar um gancho, doutor. Essas pacientes que, quanto mais avançada a idade, maior a chance do leiomiosarcoma. Mas o que mais a gente pode tentar juntar de fator de risco, de padrão de evolução desse mioma, de características de imagem, que vai fazer com que a gente tenha uma suspeição maior para leiomiosarcoma e daí já não proponha mais o tratamento conservador para ela? Tá, é assim, bom, então a primeira coisa, como eu disse, é a idade, então isso não pode ser esquecido, né? Mas tem alguns fatores de risco. O uso de tamoxifeno por 5 a 10 anos já aumenta o risco de mioma. O histórico de algum outro tumor mesenquimal aumenta. O histórico de rabdomioblastoma aumenta também. Então, tem algumas coisas que, se a pessoa tiver no seu histórico pessoal, ela tem um risco maior para desenvolver um sarcoma, tá bom? Um tumor mesenquimal maligno. E então levar essas coisas em consideração. Quanto ao ritmo de crescimento, nós não conseguimos estabelecer, mas é lógico que aquela mulher muito sintomática, com crescimento, com sangramento, ao redor dos seus 50 anos, na transição menopausal, chama mais atenção do que aquela mulher com 30, 35 anos de idade, tá?
Então, esses são os aspectos, e do ponto de vista de imagem, nós hoje temos como suspeitar de uma maneira mais assertiva. Então, uma boa ressonância magnética num serviço especializado, que vê algumas características de degeneração no mioma que chamam a atenção, e também um índice que pode ser medido, que é o índice de difusão de água, ou seja, quanto as células, na verdade, ali, elas se movimentam, o quanto as partículas de água se movimentam, isso depende da celularidade daquele tecido. Isso tem como ser calculado numa ressonância magnética. E aí vai chamar a atenção para você de algo que seja absolutamente típico ou não, atípico, podendo ser um sarcoma ou não, mas já demonstrando algum grau de atipia, tá? O que acontece é que, ainda assim, pela prevalência muito maior da doença benigna, mesmo quando há algo que chame a atenção, a prevalência ainda vai ser maior de doença benigna. Por isso que você vai ponderar, por isso que é difícil você impor um tratamento, por isso que você tem que ponderar, porque estatisticamente falando, mesmo quando o caso é suspeito, a chance de ser benigno ainda é maior, tá? Entendi. Mas vale essa suspeita para que você discuta com a paciente, apresente isso a ela, divida, compartilhe esses riscos e tome, então, as decisões juntos, tá? Então, é um exame que consegue chegar a uma boa sensibilidade, mas que ainda tem uma especificidade muito pequena. Pelo ultrassom, então, eu não consigo ter uma acurácia tão boa, né? O ultrassom, assim, o Doppler, mesmo as ferramentas que se associam aí ao ultrassom, elas não dão realmente uma boa reprodutibilidade no sentido da gente ter uma diferenciação, digamos assim, ou uma suspeita de malignidade. Tá certo. Pode falar. Eu acho que é o que o Mariano falou. É importante que os colegas entendam que o Mariano falou é que ele está comentando isso para uma diferenciação para um tumor maligno, né? No público geral, o ultrassom, por ele ser um exame mais fácil de ser obtido, né, principalmente no serviço público, né, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade boa, mas quando a gente fala de situações de diferenciação, como ele falou, realmente a ressonância é o melhor. Situações onde a gente tem a dificuldade de fazer um ultrassom, porque para aquela paciente vai ser difícil. Um exemplo, pacientes com obesidade mórbida. É mais difícil, porque como o exame ultrassonográfico ele é examinador dependente, pode ser mais difícil de ver as características daquele mioma. Então, a ressonância nesses casos seria mais interessante. Paciente com múltiplas cirurgias abdominais. Então, nesse sentido, quando a gente fala em padrão ouro, realmente é a ressonância, mas no público geral, o ultrassom ainda pode ser uma boa pedida, mas quando a gente pensa nesses casos específicos, a ressonância acaba tendo esse papel diferenciador aí. Tá. E uma vez que eu diagnostiquei, realmente é um mioma, não tô com muitos fatores de risco para malignidade, o que eu posso propor de tratamento inicial para essa paciente? Aí eu acho que a gente junta todo um conjunto da obra, né? Qual é a idade da paciente? Quais são os planos que essa paciente tem do ponto de vista reprodutivo, se ela estiver num período reprodutivo? Ela já fez algum tratamento clínico antes? Se a resposta é não, ela teria alguma contraindicação a não poder fazer o tratamento clínico? Qual é o tipo de mioma que a gente está falando? Por exemplo, se eu estiver falando que ela tem um sangramento vaginal importante por um mioma que é submucoso pedipulado, que a gente chama de mioma parido, que é aquele mioma que a gente encontra quando a gente passa o espéculo na paciente e vê ele saindo, o tratamento do mioma parido é miomectomia via vaginal com a clampagem do pedículo dele, né? Esse mioma eu não preciso fazer tratamento clínico, ele é de imediata extração. Então, esses miomas onde eles podem ter um impacto muito agudo, o tratamento acaba tendo que ser agudo. Por exemplo, você mencionou uma paciente que chegou para nós aqui, que ela chegou com um quadro de oclusão intestinal há 3 semanas, onde além de um mioma de 3 quilos, ela tinha um megacólon. Essa paciente precisou ser operada e não foi discutido o tratamento clínico para ela. Então, situações em que o mioma nos faz iniciar um tratamento mais agudo, o tratamento clínico não é opção. Agora, se ela não tem nenhuma contraindicação ao uso de estrogênio, de progestágeno, a técnicas de embolização, a gente pode pensar num tratamento clínico e num tratamento minimamente invasivo. Se a gente pensar em tratamento clínico, a gente tem um tratamento clínico hormonal e não hormonal,
E a divisão, ela obedece à mesma divisão quando a gente está falando de mulheres que têm miomas que sangram. Então, a gente pega aquela divisão que a gente faz para sangramento uterino normal de causa não estrutural e faz para causa estrutural. Esse é um outro ponto interessante de falar. O número de pesquisas, de estudos clínicos com mioma é muito escasso. A maioria dos guidelines, eles extrapolam os resultados de mulheres estudadas que têm sangramento uterino normal de causa não estrutural para as causas estruturais. Daí a gente tem o tratamento clínico hormonal, onde a gente tem estrogênios mais progestagênios, os contraceptivos combinados. O primeiro ponto é: não existe nenhum trabalho clínico que contraindique o uso. Muita gente pressupõe que usar pílula combinada não pode, porque como o mioma seria ao hormônio, você aumentaria esse mioma. E o que a gente vê no estudo in vitro laboratorial é totalmente diferente do que a gente vê na resposta clínica em vivo. Então, não existe nenhuma contraindicação. A contraindicação é a mesma para qualquer mulher que não pode usar uma pílula combinada, que são aquelas 20 a 30% que não podem usar. E aí você pode usar o próprio critério de elegibilidade de contraceptivos para contraindicar o uso de uma pílula combinada. Daí você tem os progestágenos, que costumam ser o carro-chefe dos tratamentos hormonais para mioma. A gente pode ir desde uma pílula oral única de desogestrel, até implante, até injetável, até DIU com levonorgestrel. Especificidade, peculiaridade do DIU com levonorgestrel é o mioma submucoso, onde a gente sabe que a introdução de um DIU pode aumentar a taxa de expulsão. Então, a princípio, é uma situação que a gente precisa avaliar caso a caso se dá para utilizar ou não. E aí você tem os tratamentos não hormonais, que a gente divide basicamente em antibiolíticos e anti-inflamatórios, que são mais usados para situações agudas, né? A gente não tem nenhum estudo com mioma especificamente com ácido epsilaminocaproico dos antibiolíticos, mas do ácido tranexâmico a gente já tem, e ele parece ser melhor que o placebo para mioma. Em relação a anti-inflamatórios, a gente só tem um estudo com naproxeno e não com ácido bifenâmico ou diclofenaco, que é o que a gente encontra para sangramento uterino de causa não estrutural. A princípio mostrando uma boa eficácia, mas obviamente a eficácia de controle é melhor com o método hormonal. Daí, quando a gente tira esses dois pontos, a gente tem um análogo de NRH, que é também um tratamento hormonal, que pode ser agonista ou antagonista. A gente costuma usar mais o antagonista. O problema do análogo de GNRH é, para o agonista, o efeito flare-up, que é aquele efeito que a paciente sente após 10 a 15 dias da aplicação subcutânea, né, ou intramuscular do análogo, que é o aparecimento de sintomas vasomotores, que pode variar de 20% até 50% nas mulheres, e ele tem um efeito de redução do volume do leiomioma e do sangramento, porque ele causa uma menopausa secundária. Foi a primeira droga, inclusive, aprovada para mioma pelo FDA, foi o análogo. Daí, quando a gente fecha o tratamento clínico hormonal e não hormonal, aí teria, né, o antagonista desse grupo do análogo, e quando a gente fecha, aí a gente tem os tratamentos minimamente invasivos, tem a embolização de artérias uterinas, tem o ultrassom focado guiado por ressonância, tem a ablação por radiofrequência, tem a crioablação, e essas todas são opções que a gente também pode pensar em oferecer para paciente. Vou deixar o Mariano comentar que ele é muito bom em todos esses tratamentos, mas eu diria que ele é pioneiro nos minimamente invasivos. E depois que nada disso funcionar, a gente pode pensar num tratamento cirúrgico quando for possível. Uma coisa que é muito importante é que a gente não tem guidelines que orientam uma sequência farmacológica de uso, Alice. Então, por exemplo, eu vou usar a pílula oral de desogestrel ou por exemplo, o acetato de medroxiprogesterona para essa mulher. Então, a princípio, eu não tenho um guideline que me faça uma sequência lógica. E aí eu vou basicamente naquilo que eu sei de outras situações. A mulher quer parar de sangrar ou ela quer sangrar regular? Aí é aquela história, a gente nunca pode prometer a menorreia, mas a gente pode tentar uma coisa que deixa ela com menos sangramento. E aí você vai organizando a sua forma de tratar essa paciente. Tá. Uma dúvida que eu tenho antes da gente passar para o doutor Mariano é que eu era uma dessas pessoas que ainda estou tentando mudar, mas que tenta extrapolar esse raciocínio de por que eu vou usar tratamento hormonal para o mioma se é uma doença que responde a hormônio. Eu entendo que a gente ainda não tem uma resposta da fisiopatologia mesmo do mioma detalhadamente a ponto de entender isso.
mas a gente tem alguma luz do porquê que isso funciona? Ou a gente só viu que funciona, medicina baseada em evidências, e ainda não sabe o porquê, mas sabe que dá certo? A gente tem poucos estudos em vivo fazendo uma análise desses receptores antes e depois, né? Comparativamente, a gente não tem estudos, por exemplo, entre diferentes tipos de progestágenos e o controle do sangramento. O que se acredita é que, como o mioma ele tem tanto receptor para estrogênio quanto para progesterona, acredita-se que provavelmente aconteça um antagonismo indireto da ocupação desses receptores quando você usa medicamentos e que, teoricamente, eles poderiam causar um efeito, vamos dizer assim, de hipertrofia desse tecido, de piora dos sintomas, e que depois eles sejam anulados. Mas, a princípio, a gente ainda não tem até onde eu saiba, uma resposta. O Mariano me complementa, porque o Mariano realmente estudou bastante a parte laboratorial de polimorfismo dessa área, mas até onde eu me lembro, não tem realmente ainda uma resposta muito clara sobre isso. Tá? Nós tivemos, agora, recentemente, uma medicação que ela entrou e ela sumiu, que foi o acetato de ulipristal, né, Mariano? Que é um adoço seletivo do receptor de progesterona. Eu nem comentei, porque ele surgiu similarmente ao mifepristone, no sentido de, inclusive, causar atrofia endometrial. Então, na progesterona, ele causaria um efeito antagonista de resposta, né? E ele também causaria um efeito não inibitório no eixo, sem fazer uma modificação no endométrio dessa paciente, que era uma outra preocupação. Mas ele imediatamente saiu um pouco depois da pandemia, porque ele foi demonstrado que o uso de ulipristal poderia gerar lesões hepáticas. Mas ele foi uma droga que, de todas, quando ele começou a ser estudado, ele foi aquela que conseguiu gerar um maior potencial de amenorreia nessas mulheres, sem gerar efeito flare-up, que é uma coisa que era terrível para os análogos de NRH. Então, o ulipristal, se ele tivesse desenvolvido, seria uma droga bem interessante. Existem outros moduladores seletivos de receptor de progesterona, o vilaprisão, azospinil, mas que não vieram para o Brasil no mercado. Tá bom. Doutor Mariano, acho que se o senhor quiser puxar a partir daí... Bom, muito interessante, tá? Tudo isso que o Luiz falou, e você vê que uma coisa ela vai se estendendo, né? E então o que acontece é o seguinte: se a gente entender medicamentos que vão buscar reduzir o mioma de fato, nós vamos encontrar nesses tratamentos, vou simplificar aqui, anti-hormonais. Então, é o análogo agonista do GNRH e o análogo antagonista do GNRH. Por quê? Porque vai levar realmente a uma baixa aí das gonadotrofinas, do estradiol e da progesterona, tá certo? O que acontece, um com efeito flare-up, outro sem, o que acontece é que eles não podem ser usados em longo prazo, porque, na verdade, vão levar a fragilização óssea, então osteopenia, osteoporose, fora os efeitos colaterais, realmente, porque se eu estou levando a uma grande baixa numa mulher jovem de estradiol, de progesterona, a qualidade de vida dela vai lá para baixo. Eu nem estou falando ainda de eventos cardiovasculares, porque nós não tivemos uma oportunidade. Eu tenho tudo para acreditar que vai piorar em todos os aspectos, né? Se realmente a gente sabe que até em outras situações isso já acontece, tá? Então, é isso. Aí, o que mais nós temos? Realmente, como o Luiz muito bem colocou, os moduladores seletivos do receptor de progesterona, que o ulipristal aí é o carro-chefe, então veio representar, porque é o que mais foi estudado, e ele tentaram usar o ulipristal em regimes que seria por tempo prolongado, ou regimes intermitentes, porque aí sempre buscando, então, o que eu quero, o que eu tenho de tratamento clínico que não é temporário, como análogo, que é uma ponte para a cirurgia, 3 a 6 meses. O que eu tenho que eu possa manter por 1, 2 anos? Os estudos começaram a dar bons resultados. Claro, na melhora clínica e redução dos tumores. Então, é isso que nós temos quando a gente fala em redução tumoral. Por quê? Porque ele diminui a ação da progesterona no tumor. Mais uma vez, destacando a importância da progesterona para o mioma uterino e diferenciando o mioma uterino, que é hormônio dependente, assim como a endometriose, mas diferenciando uma doença da outra do ponto de vista de resposta hormonal.
Enquanto a endometriose é predominantemente estrogênica, o mioma é estroprogestativo, tá certo? Tá. Então, no entanto, também o Luiz já muito bem colocou, foram surgindo os casos de insuficiência hepática aguda, isso chamou muito a atenção da agência europeia, isso deu um alerta, e eu não sei exatamente se deve, em um país ou outro, eles estão usando com que normas, mas acabou que para nós aqui isso nem foi adiante, né? Quando então a gente vai para as pílulas anticoncepcionais, aí só para Alice trazer, você falou, poxa, mas que contrassenso que eu estou dando hormônio justamente para tratar uma doença hormônio dependente. Sim. O que você está dando com uma pílula anticoncepcional, um progestagênio, é atrofia endometrial. Você não está diminuindo mioma nenhum, você está dando atrofia endometrial. Com isso, você está buscando reduzir sangramento e cólica. Você está dando um tratamento paliativo, tá? Então, esse é o mecanismo pelo qual esses tratamentos ajudam a melhora clínica da paciente. E eles podem, talvez, porque aí alguns estudos, mas são estudos epidemiológicos, um pouco mais antigos, dizendo que as usuárias de métodos contraceptivos hormonais desenvolvem menos mioma. Acho tão difícil provar isso, sendo bem sincero, tá? Uma coisa que é tão, assim, acho que é tanto risco de viés que eu tenho, mesmo torcendo por isso, eu ponho aqui minhas restrições, tá? Mas talvez aí o que se levanta é que você corta essa questão, como o Luiz colocou aqui, da ocupação dos sítios e tudo mais. Você corta algo fisiológico, que é o ciclo menstrual, em que um receptor ativa o outro, que esse outro ativa um novamente, em que a ação acontece de uma maneira sincrônica, entendeu? E isso vai gerar uma reação, tanto no endométrio, que está se preparando para uma gestação, como no miométrio também. Então, é diferente, você vê, o endométrio reage de uma maneira... Eu vou só fazendo aqui, mais uma vez, esse paralelo com o endométrio, porque é muito ilustrativo. O endométrio reage de uma maneira no ciclo menstrual, certo? Com toda a preparação que ele tem, fase proliferativa, fase secretora, até a descamação. E quando você usa a pílula, não. Ele fica estável de uma única maneira. Então, é só você jogar isso para o miométrio também, que você está cortando algo fisiológico, você está colocando um outro mecanismo de atuação dos hormônios ali, e talvez isso... Tá? Talvez isso não promova o crescimento dos miomas, porque promover o crescimento, de fato, as pílulas não promovem. Tá? Talvez a estabilidade do ciclo ao invés das oscilações, exatamente, né? A gente consiga as garantir oscilações isso. tão sincrônicas, que elas são tão perfeitas que elas são, mas que elas podem gerar isso. Tá? Certo, obrigada, doutor. Acho que a gente pode falar um pouco do tratamento minimamente invasivo e depois do cirúrgico também, se o senhor quiser começar. Olha, nós temos realmente isso que o Luiz já colocou muito bem, essas técnicas não cirúrgicas, e aí vai, essa questão é tão difícil num país como o nosso, você ter ressonância magnética para todo mundo. Então, primeiro que você não vai conseguir ter em todo o serviço. Infelizmente, as nossas pacientes do serviço público sofrem demais, porque não dá para dar acesso para todas, é muito triste isso, mas a gente tem que direcionar ou selecionar, então, aqueles casos que nós estamos propondo o tratamento conservador, porque talvez realmente as que vão para a esterectomia, você já está propondo um determinado tratamento em que seu exame de imagem não vai mudar o que você está propondo. A chance maior é de doença benigna mesmo, você vai fazer uma esterectomia, claro que aquilo vai para análise, a congelação não é boa, você vai tirar a peça, você vai dar para o patologista, tá? Agora, se você está, a não ser que haja uma suspeita de carcinomatose, mas aí mudou por completo o nosso assunto, né? Agora, quando eu vou para um tratamento conservador e estou nesse limite, além de eu ter uma discriminação melhor, e eu estou no limite ainda de diferenciar o benigno do maligno e tudo mais, aí a ressonância ganha uma importância maior. E se eu vou para um tratamento conservador, como esses que o Luiz começou a citar, a ultrassom focalizado guiado por ressonância magnética, a embolização das artérias uterinas ou dos miomas, a ablação por radiofrequência, gente, eu não estou nem tirando o tecido, eu não estou nem enviando o tecido para anátomo patológico. Então, eu tenho que ter uma boa segurança de que eu estou lidando com uma doença benigna. E, claro, se ela não se comportar como eu esperava, eu vou seguir na minha investigação e vou adiante com novos tratamentos. Mas, já no momento zero, eu tenho que ter uma boa convicção disso, tá? Então, esses tratamentos são muito bons, mas a gente deve levar isso em consideração. E o que há são poucos dados deles em relação à mulher com o desejo reprodutivo. A embolização pode levar a algum prejuízo do endométrio ou dos ovários, por isso não é uma primeira escolha da mulher com desejo reprodutivo.
Há situações em que ela é necessária, sim? Há situações. Então, também não é dizer nunca, mas ela é uma segunda linha. Há gestações também muito bem-sucedidas pós-embolização. Mas ela, classicamente e epidemiologicamente falando, ela aumenta o índice de aborto, ela aumenta, pode diminuir um pouco a reserva ovariana, então nós temos que ter um certo cuidado, conversar com a paciente a respeito disso, né? E aí, Doutor, só interromper o senhor rapidinho. Em que situações, por exemplo, seria indicada a embolização de artéria uterina? então, ela é uma ótima indicação inicial como uma alternativa à histerectomia para a mulher que deseja manter o útero. Ela vai ser uma opção à miomectomia se essa mulher não tiver condições cirúrgicas adequadas, se ela tiver miomas que a gente, de fato, tá num serviço especializado, considera praticamente inoperáveis, em que você olha aquilo, não dá para diferenciar o que sobra de miométrio normal, não é a situação do dia a dia. Por outro Tá. lado, nós, aqui que estamos na universidade, todos nós aqui, nós nos deparamos com casos desses eventualmente, e ela acaba sendo uma opção, e a mulher tem desejo reprodutivo, mas a gente vai discutir isso com ela, que talvez seja a alternativa que está nos restando, tá? Tá, Mas então, para a mulher com desejo reprodutivo, é quando você interpreta que aquela miomectomia não encaixa para ela. tá bom. Obrigada. É. Pode continuar, Não, desculpa. não, e é bem isso mesmo. E as miomectomias, aí nós vamos por esteroscopia, laparoscopia, robótica, aberta, tá? E tudo Tá. isso eu não vou levantar prós e contras, não. Cada um desses tratamentos tem seu espaço, vai ter seus casos, há às vezes a combinação de vias e de técnicas, tá certo? Uhum. E há aquelas situações também, gente, que por diferentes vias, a esterectomia vai dar um grande alívio para a mulher e qualidade de vida a ela. O que a gente não Sim. quer é que haja uma indicação sistemática de esterectomia para todo mundo e você ceife o direito de uma mulher de ela preservar o seu útero, seja por desejo reprodutivo ou seja por uma outra intenção dela, própria, pessoal, de preservação daquele órgão, se possível. Sim. Então, a gente só tem que, acho que, ter a mente aberta para isso. Tá. Doutor, não sei se o senhor tá com seu horário precisando já sair, mas eu tenho mais uma dúvida, tá? Que acho que talvez, pela sua prática, o senhor consiga me explicar um pouco melhor. Existe uma grande diferença entre a técnica de miomectomia, assim, diferença de resultado, diferença de tempo cirúrgico, de pós-operatório, da miomectomia laparoscópica habitual para a laparoscópica robô-assistida? Elas são muito semelhantes, tá? Em todos os levantamentos que Uhum. nós temos, mas existem, né, em meta-análise, realmente com mais de 2.800 pacientes e tudo mais, a miomectomia robótica está relacionada a menos sangramento e a menos chance de conversão. Então, a Tá. conversão para a cirurgia aberta. Então, o que ela pode estar nos propondo, nos proporcionando, é a chance, talvez, de indicar a via minimamente invasiva, em alguns casos, com um patamar de complexidade um pouco maior. Mas Uhum. é um instrumento fantástico, mas é um instrumento. Continua dependendo plenamente da mão do cirurgião, da equipe cirúrgica, de como é realizado, tá? Uhum. Então, é uma ótima ferramenta, sim, para mulher com mioma uterino, mas uma coisa é você poder fazer a cirurgia minimamente invasiva, desde que você mantenha a baixa morbidade dela, que é de acordo com o sangramento, de acordo com o tempo cirúrgico e tudo mais que você tá buscando, tá? E a outra coisa é manter, sim, a alternativa da cirurgia aberta, que ela também dá para a paciente um ótimo resultado. Eu sei que a curto prazo é mais dor, é um pouco mais trabalhoso, mas em médio e longo prazo, do ponto de vista de qualidade de vida e de futuro reprodutivo, ela também dá um resultado absolutamente digno, tá? Uhum. Então, eu sou a favor de todos os tratamentos. Isso não é brincadeira, não é média, não, né, Luiz? Me conhece o Sim, suficiente para saber que eu sou super sincero. Eu sou a favor de todos esses, porque se você encontrar o tratamento certo para a paciente certa, bingo, tudo sim, vai correr bem. sim. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que gostariam de complementar, mas eu queria falar de uma situação muito específica que, por acaso, assim, a gente está vivendo agora no nosso serviço com uma frequência, acho que até meio fora do normal, que é o caso de miomas
de grande monta na gestação. A gente está com 2 pacientes atualmente no nosso serviço. Uma tem um mioma de 2.900, tá gestante, acho que hoje ela deve estar com 18 semanas, eu acho. Nossa. E a outra paciente foi uma paciente que calhou de ser na minha enfermaria também, e a gente operou ela há 2 semanas atrás, que era uma paciente que tinha um mioma de 3.900, gestante de 13 semanas, com muito sintoma, compressivo, estava com perda de peso, já estava com dispneia. Essa paciente, infelizmente, precisou ser convertida para esterectomia. Mas eu acho que essa frequência de casos não é muito comum. Não sei se o senhor já teve na sua prática um caso assim, ou se o senhor também, doutor Brito, já tinha passado por algum caso assim. Mas eu achei muito peculiar. A gente tá com 2 gestantes com miomas desse tamanho. E as 2 tinham uma história muito parecida, de um crescimento muito rápido, junto com o diagnóstico da gestação. Então, não sei. Eu acho que assim, vou só complementar o que o Mariano falou da embolização, só dizer que eu acho que a indicação ele falou muito bem, só mesmo falar que a taxa de recrudescimento do mioma, da embolização, ela é um pouco maior que na miomectomia, tá? Quando a gente fala em recrudescimento, se a paciente pergunta assim, se eu tirar o meu mioma, qual a chance dele voltar? É 3% por ano. Tá. Então, 30% em 10 anos. A embolização, nos primeiros 2 anos, ela é maior, tá? E de resto, acho que o Mariano falou muito bem. Em relação à gestação, 80% dos miomas que estão em úteros gravídicos crescem na mesma velocidade que o útero cresce. Então, isso é uma coisa boa. Isso não significa que uma mulher com mioma que engravide, ela precise preocupar porque esse mioma pode crescer rapidamente porque ela está grávida. Porém, 20% delas, você pode ter a velocidade do mioma ser maior que a velocidade de crescimento do útero gravídico. Calhou de ter 2 pacientes ao mesmo tempo na mesma enfermaria. Isso em medicina, de forma geral, as coisas podem vir aos pares. Eu já tive uma situação numa paciente com 18 semanas, um mioma de 7 quilos, onde a paciente ela evoluiu com dispneia importante e ela precisou fazer uma miomectomia com 24 semanas. A gente conseguiu salvaguardar esse útero e esse feto, e ela acabou tendo uma cesariana por apresentação pélvica. A incisão foi um mioma, ele não era transmural, ele era intramural, mas a gente conseguiu fazer um plano de delimitação que não entrasse próximo do complexo uterino endometrial, e a paciente ficou bem. Mas realmente esses casos a gente não tem, quando a paciente tem quadros agudos de sintoma compressivo, gerando dificuldade respiratória, dor incoercível, né? A gente tem dificuldade de manejar clinicamente. O tratamento acaba sendo realmente cirúrgico mesmo. Essa paciente que eu tive na enfermaria que a gente operou foi um crescimento muito rápido. Eu lembro que ela internou na enfermaria 1 semana antes e ela estava com dipirona, se necessário. Na véspera da cirurgia, ela já estava com tramal de horário e não melhorava da dor. E a outra coisa é a paciente com dor no mioma gravídico que degenera. Às vezes é uma degeneração por isquemia, às vezes é uma degeneração rubra. Ele é vascularizado e causa dor importante. Você pode tentar manejar clinicamente com medicação analgésica, mas eventualmente você precisa tirar esse mioma. Tá. E o senhor, doutor Mariano? Olha, nós temos também casos no Hospital São Paulo de pacientes com miomas enormes e que a gente precisou operar durante a gravidez, né? E é crítico. Eu acho que é uma situação para serviço especializado. Eu acho que deve ser encaminhada para um serviço de referência. Eu vou dizer por quê. Claro, por toda a repercussão e seriedade desse momento ímpar, que é a gestação, por estar se tratando de 2 vidas, né? E porque, gente, é claro que há o risco, está se tratando de 2 vidas que buscaram ajuda, né? Mas há o risco de óbito numa cirurgia dessa. Há o risco de um sangramento incoercível, algo que você não consiga segurar. O útero é extremamente vascularizado, com baixa resistência nesse momento, e você tirando um tumor dele. Esse risco cirúrgico é muito concreto para o útero, para o bebê, para o útero e para a mulher. Então, é uma situação assim, sabe, que acho que merece todos os cuidados. E você pode discutir se você vai colocar balão para operar, se você tem reserva de sangue, UTI, tudo, porque
essa situação realmente pode ser dramática. Eu tento, não é frequente, não, por sorte nossa, da nossa espécie, esse grande crescimento dos miomas durante a gravidez, mas é o que a gente falou do comportamento biológico, remete àquilo. Alguns têm um comportamento biológico absolutamente inocente, indolente, e outros acabam tendo um comportamento desse. A maioria deles, bom percentual deles pode crescer na gravidez, cresce no início e depois estabiliza no segundo e terceiro trimestre. Tá? Então, a tendência maior é no começo e não gerar tantas coisas. Quando eu vejo um útero grande, um mioma, mas uma situação que não tenha repercussão clínica, de fato, limitante, eu prefiro não operar. Se for dor, tentar levar com analgesia, etc. e tal. Por quê? Porque útero grande preocupa, impressiona. Mas se fosse assim, a gente nunca levaria uma gestação gemelar. Sim. Se fosse assim, a gente nunca teria sustentado uma gestação trigemelar. Sim. Esse útero é enorme. Enorme e a gente sustenta. Né? Foge, da trigemelar foge demais. E graças a Deus está tendo menos. Né? Mas então são situações, eu só estou querendo colocar para vocês, olha esse volume abdominal, se eu quero comparar, por exemplo, um útero de 7 centímetros ou 8 centímetros, o que é ele comparado com um bebê de 2,5 kg? Com seu conjunto de anexos, placenta, líquido e tudo mais. Tá? Então, ter uma gestação de gemelar, do ponto de vista de espaço abdominal, é muito mais crítico do que ter um mioma grande. Então, eu levo com muita parcimônia, mas alguns vão precisar de cirurgia. Alguns vão ter essa repercussão que vocês estão falando, você entendeu? Hemodinâmica, respiratória, ou trombose, uma série de coisas que não tem escapatória. E daí nós vamos para uma cirurgia heróica dessas. Acontece de vez em quando, que continue sendo pouco frequente. Sim. Obrigada, doutor. Se vocês não quiserem complementar mais nada, a gente está caminhando para o final, tá certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês dois. Alice, eu queria agradecer a você, ao Luiz Brito, meu grande amigo, a iniciativa de vocês, esse podcast tão bacana, discutindo aí a saúde da mulher, discutindo ginecologia para o ginecologista, né? E deixar um grande abraço para vocês e para todos que estão conosco. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Obrigada, doutor Brito, também. Queria agradecer a Alice mais uma vez. Acho que de mensagem final para o colega é que a gente, além de tudo que foi exposto, dizer que é muito importante ouvir o que a paciente tem a dizer com relação àquilo que ela pensa sobre o útero, né? Inclusive, nós estamos terminando agora um mestrado da Fernanda Valvano, que ela está validando um questionário que chama O Valor do Útero. E esse questionário ele contém 9 perguntas, e dessas 9 perguntas, 6, a gente pergunta para ela, e essa entrevista foram feitas com mulheres portadoras de mioma, se o útero é importante para ela na função sexual, na feminilidade, em questões reprodutivas, em modificações do corpo dela após a cirurgia. E ele tem sido um preditor muito interessante daquilo que o processo de decisão compartilhada com o médico vai acontecer entre miomectomia e esterectomia. Quando ele estiver disponível, a gente divulga aí no podcast, mas eu acho que anotar isso no seu prontuário, porque eu acho que isso é muito interessante caso o tratamento clínico não dê certo e é minimamente invasivo também não dê, e você chegue nessa fase final da cirurgia. Sim. E assim, queria te parabenizar pelo podcast. Eu acho que é muito bom ter um podcast realmente para colegas que são da área, para a gente poder falar de assuntos em que os nossos vieses sejam compatíveis, né? Porque quando os vieses não são compatíveis, às vezes não há interpretações adequadas, e eu acho que realmente trazer temas de prevalência alta são muito importantes. E agradecer ao Mariano, que tem uma experiência gigantesca com mioma e uma experiência cirúrgica, uma mão cirúrgica ímpar nesses casos. E eu agradecer a vocês dois. Assim, realmente, para mim é uma honra receber gente que sabe muito sobre o que está falando aqui nesse espaço. E agradecer também a quem está escutando ou ouvindo a gente até aqui. Muito obrigada. Mais uma vez, eu peço encarecidamente que vocês respondam os questionários. E também tem um material de estudo complementar que vai estar disponível no Drive.
do podcast, o Drive, que vocês conseguem acessar tanto pelo Instagram quanto no link aqui embaixo do YouTube e do Spotify, e que tem umas referências que eu usei para estudar para cá e que sempre quem tá trabalhando aqui com a gente me ajuda a montar, tá certo? Então, muito obrigada, um beijo e até a próxima.